Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à Base Podcast. Eu sou Marlene Marini. Eu sou a Lilia Muti. E esse é um pod voltado para falar sobre corpo, mente e alma, a tríade que fornece a base para uma vida melhor vivida. Hoje o nosso episódio é sobre execução. O anterior foi sobre o básico bem feito por tempo suficiente e hoje a gente vai ensinar como você executa as ações para fazer o básico. Porque que é o comecinho da frase, literalmente, né? O fazer é o fazer. É isso, é o fazer. E porque a gente tá dedicando um episódio exclusivo para isso? Porque ao longo dos anos a gente entendeu, e principalmente nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente entendeu a importância real de executar, fazer, colocar a mão na massa, realmente se permitir ali ter experiência. É isso. Tipo assim, é muito diferente você ficar apenas na teoria, e isso é o que acontecia muito com a gente. A gente ficar na teoria, ficar nos estudos. Obesidade mental, né? De tanto conteúdo que a gente absorvia. E não executar. E no fundo a gente não absorvia exatamente porque assim, a gente não põe em prática. Tem uma frase que fala assim, honre a teoria com a prática. E aqui a gente fala muito sobre de teoria e prática, elas têm que andar de mãos dadas, juntas. Não existe só teoria e não existe só prática também. Porque se você for direto só pra prática, você vai ficar dando cabeçada. E aí não é inteligente. Você vai consumir muito do seu tempo. O melhor das fórmulas, o melhor dos mundos é você entender o assunto e aplicar o assunto. Exatamente. Qualquer então, coisa. assim, eu testo a teoria com a prática. E aí a gente entra nesse primeiro ponto já trazendo um exemplo muito bom nessa parte de exercício físico, que seria, por exemplo, a corrida. Minha favorita. E a Má vai falar sobre a corrida e eu, em contrapartida que eu trago o amor pra mostrar que, assim, gente, não tem como. O que é o amor? A gente pode, assim, passar horas, dias, meses, anos teorizando, tentando explicar o que é o amor. Sendo que não adianta. Precisa ser o quê? Vivido. Você precisa praticar o amor, executar o amor para você entender o que é o amor. Exatamente como a corrida. Se você não sabe ou não corre, você nunca vai saber o que é correr. Os benefícios que a corrida te traz. Então é só tendo a experiência, executando aquela atividade ou o amor ou qualquer outra coisa, se você colocar em prática. E tem um lance, né, que para cada um vai ser de uma maneira. Por isso que você precisa experienciar. Minha psicóloga, ela fala exatamente sobre isso, que a vida é para ser experienciada. A gente tem que se permitir colocar a cara a tapa e botar pra jogo mesmo. E aí eu com a Mari, a gente tava aqui conversando sobre esse ponto da execução, de como que a gente pode, como a gente percebe a execução. Um dos pontos é, não existe certo e nem errado. Pra nada nessa vida. Não tem certo e errado. Tem o que? Você ir lá, testar a teoria com a prática, colocar e executar para saber se você gosta ou não, se aquela experiência foi boa ou não, se você quer viver de novo aquilo ou não. E a única maneira de você ter a certeza absoluta é praticando, é testando, é executando. Não tem outro caminho. E aí vem um ponto, que é o que impede tanto a gente de executar? Por que a gente fica tão travado? Por que a gente fica com 1000 ideias e não coloca nada em ação? Tem 2 pontos que a gente levantou aqui. E a causa raiz deles é a mesma, mas assim, a gente não se permite ser ruim, ser iniciante nas coisas. E todo mundo começa de absoluto zero. Salvo raríssimas exceções, que é aquele lance de quando você tem, como é que fala? Você tem um dom, um talento inato em você, então assim, mas é muito raro. Normalmente, via de regra, somos ruins e a gente vai ser iniciante quando a gente está começando alguma coisa, só que a gente não se permite
ser iniciante. Entrar, vestir essa camisa de iniciante. Fala assim, tá tudo bem, eu sei que eu vou ser ruim nesse começo, porque a gente volta a dizer, dissemos no episódio anterior. Que bom que você tá se permitindo. Não, e bom você se torna. É bom você se torna. É isso, bom você se torna. Então, tipo assim, isso que tipo assim, bom porque você se torna, porque você pratica, executa. Então tá tudo bem você ser iniciante. Sim. Quando você se permite ser iniciante, cara, você vai começar a executar muitas coisas. Porque se pra você tá bem resolvido aqui dentro, ser iniciante, você vai se permitir executar. E aí entra no segundo ponto que eu ia comentar, vou comentar, que é muitas das vezes a gente não se permite errar. A gente se cobra tanto, tem uma autocobrança ali tão forte que a gente não se permite só errar. E tá tudo bem. E ali, que a gente acabou de falar, não tem certo e errado. Tem, eu testei, não gostei, eu gostei. E esse é um caminho para você começar a olhar e falar assim, tá tudo bem eu ser iniciante, porque bom a gente se torna. Tá tudo bem eu errar, porque não existe erro. Existe gostar ou não. Você pode mudar de ideia. Nada é escrito em pedra. Sabe? Tá tudo bem você começar uma coisa e querer parar ela, não gostar dela. Mas você só vai ter essa certeza se você testar e colocar em prática. Igual na nutrição. A gente começa querendo ser avançado e a gente não se permite testar as coisas. Não entende como que o nosso corpo próprio funciona. Você nem se conhece. E como que faz para conhecer, Má? A gente se observa. Primeiro, você observa os alimentos que você come, como você se sente comendo esses alimentos. Porque muitas vezes, como eu trabalho com a saúde intestinal, o nosso corpo dá sinais claros e objetivos sobre qualquer coisa que acontece dentro dele. Se você, por exemplo, come um alimento que não faz bem para o seu intestino, você vai ver no seu cocô quando ele sair. É óbvio. Não tem como, é claro. Mas para isso você tem que se permitir errar. Ir lá e fazer, comer e testar. E esse é o ponto, né? Sim. E a gente só faz isso colocando a execução, experienciando essa prática. Não tem outra forma. Tipo assim, que o pessoal fala, na nutrição, cara, a nutrição é um exemplo muito bom disso. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso antes. Porque, tipo assim, nada é escrito em pedra na nutrição. É tudo depende. Tudo depende. Até um tempo atrás, a gente já comentou sobre isso, o ovo frito era um puta de um vilão e fazia um puta de um mal. Comer mais de um ovo era proibido. Nossa, porque ia aumentar seu colesterol, porque ia te ferrar a vida, que não sei o que, por conta da gordura que tem, que não sei o que. Cara, hoje já não é mais assim, a gente já tem outra postura adotada sobre. A nutrição ela é muito boa para exemplificar exatamente isso do tipo de teste. Outra coisa, jejum intermitente, é bom ou não é? Depende. Cara, e vai depender principalmente do seu organismo. Sim. De como o seu corpo reage diante de um jejum intermitente. Por isso aqui, já vou até pegar um gancho para falar, é imprescindível porque a nutrição ela é muito particular, ela é muito pessoal, ela é muito humana, porque tem que ser, por exemplo, não pode ser algo de gaveta, tem que ser algo muito específico para você. Fala mais disso, de acordo com a sua rotina. Por exemplo, eu trabalho muito observando a rotina já que meu paciente faz. Então, eu coloco alimentos que ele já consome, mas de forma organizada. Então, isso facilita o processo da execução para ele. Então, ele já sabe, eu como isso aqui, é rotineiro para mim. Então, eu vou incluir porque minha Nutri colocou mais a quantidade que eu preciso. E cada indivíduo é um indivíduo. É um indivíduo único. É isso, a Má, ela vai calcular e vai pensar, que nem ela falou, vou trabalhar em cima da sua rotina e como como seu corpo se comporta diante daquela dieta, por exemplo. E aí é o quê? Teste, tentativa, acerto e erro. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas não tem retorno na nutrição. Porque cada momento é único. Primeiro, tem isso também. Tem. A gente inicia um projeto, vê os ajustes que precisam ser feitos. Na outra consulta é uma nova consulta totalmente diferente. Não tem como ser
igual todas as vezes. Tem fases. Tem fases. O ser humano, a gente vai mudando. Às vezes você tá, por exemplo, comecei a academia, mas aqui eu fiquei doente, eu parei. Eu vou ter que ajustar toda a dieta novamente para você ter uma nova fase. Então é muito diferente da medicina. Outra coisa, pegando o gancho da nutrição, às vezes você tem uma alergia alimentar que por um período, mas depois ela cura, né? Você acaba não tendo mais, porque seu organismo daquele tempo é diferente do organismo de agora. E percebam, por isso que é isso, não dá para escrever em pedra e a gente precisa executar pra gente conseguir sentir isso. E é por isso a gente tem que se permitir. E ser iniciante e errar, porque é sempre testes, tentativa e erro, tentativa e erro. Porque cada vez você vai estar no momento, isso pra tudo. A gente precisa se permitir sermos iniciantes e errar. E por que a gente tem essa dificuldade de aceitar isso, de entender isso? Porque no fundo nós temos medo do julgamento, tanto do julgamento alheio quanto do auto-julgamento. E fala sobre o julgamento alheio, amiga. A gente não precisa se importar com o julgamento alheio, porque o outro não está nem aí pra você. Pode até estar, mas é um curto período de tempo. Ele esquece. É rápido, ó. Passou, ele nem lembrou. E aí a gente se importa demais com a opinião do outro. Mas o outro só tá ligando pro próprio umbigo. E a gente tem que... Como a gente, entendeu? Então a gente tem que sempre prestar atenção em como nós nos julgamos. Por quê? Às vezes é pior. É pior, porque a gente se julga demais. Coloca um limite imenso para nós mesmos. Uma régua muito alta, que a gente acha que a gente tem que saber as coisas de forma inata, e não é. Isso aí é que nem a gente comentou, esses são a regra. Então a gente tem que entender que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente começar do zero e não saber nada. Então a gente ser ruim no começo, porque bom, a gente se torna. Tá tudo bem a gente errar, fazer escolhas erradas, tomar atitudes erradas, executar e ver que não é aquilo que a gente quer. Porque não tem outra maneira da gente entender e ter a certeza sem executar. Sim. Um ponto que eu queria levantar aqui por que a gente tem esse auto-julgamento e por que a gente não chega nessa fase de se permitir executar? Porque é muito mais fácil a gente ficar apenas com aquela na cabeça que seríamos bons se, sem ter a comprovação. Então, muitas vezes a gente não faz, não põe a cara a tapa, porque a gente não quer descobrir que nós não somos bons. Que a gente é ruim naquilo. Porque é muito melhor eu ficar só na cabeça com a possibilidade de. E não com a certeza de que eu não sou bom. Olha como o ser humano é. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo desse medo do auto-julgamento e do medo do julgamento alheio. Lembrando que as pessoas estão mais centradas nelas e a gente tem que... a única maneira da gente evoluir, crescer e aprender e realmente saber se conhecer, que a Má falou do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, não conhece o nosso corpo, não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nós não temos como experienciar ou saber mesmo como colocar a execução em prática. O caminho é o inverso, né? Que é exatamente isso. Se eu não se eu não me permito testar, eu não me conheço. Porque eu não sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, eu preciso me despir de julgamento alheio, do auto-julgamento, para eu me permitir ser iniciante ou errar, para que eu possa me conhecer, para eu poder tomar as decisões mais assertivas. É isso. Não tem outro caminho, gente. Por isso a importância da gente executar, da gente realizar, da gente colocar em prática, da gente se permitir. Perfeito. Então, experiencie, se conheçam, saiba que você não gosta, que você gosta, se permita e pare de se auto-julgar. Exato. Esquece o julgamento alheio, esquece o auto-julgamento, se permita ser iniciante e errar, execute as coisas, experiencie a vida, que era isso que a gente comentou aqui antes, que
No final da vida, o que conta são as experiências. É o que você leva daqui, cara. Você não leva notebook, você não leva celular, você não leva casa, você não leva carro, você não leva nada material, você não leva nem as pessoas, porque o que você leva é as suas lembranças. E as suas lembranças vêm das suas experiências. E você pode ter certeza, você não vai ficar amargurando experiência ruim ou coisa assim. Você vai ficar fazendo questão de recordar os melhores momentos da sua vida. e você só tem como fazer eles se você se permitir experienciar. Viver. É isso que a gente leva da vida. A gente tá aqui pra isso. Resumindo, a gente tá aqui pra isso, pra experienciar. E você só faz isso executando. Foi mais um episódio da Base Podcast. Você me encontra no @MarleneManiniNutri. O meu @LilianMutti, MUTTI. E nos vemos no próximo episódio. É isso. Beijo. Beijo.